Amém, aleluia. Tudo bem, pastora Ana? Boa noite, querida. Glórias a Deus, amadas. Que bom estarmos juntos em mais uma mentoria. Eu louvo a Deus por esse tempo, né, que o Senhor tem nos permitido para estarmos juntos e estarmos aprendendo, né, tantos ensinamentos, estarmos realmente nos aprofundando no ensino apostólico, né? Então, louvo a Deus por isso, porque o Senhor tem nos atraído e nos permitido estarmos juntos, né? Nos edificando mutuamente. Eu acho que isso é muito importante. E aí eu vou pedir para o Valtencir orar. Você pode orar, Valtencir, iniciando a nossa mentoria? Shalom, queridos. Shalom, boa noite. Boa noite. Oremos em Boa noite, paz. Valtencir. Oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos e te engrandecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em teu Amém. nome. Que o Senhor venha Amém. falar poderosamente conosco, Senhor, através dos teus filhos que irão falar, ó Deus, Amém. através dos depoimentos dos irmãos, ó Pai, que o Senhor manifeste a tua presença, Pai, na casa de cada um, Pai, que a tua misericórdia seja estendida, Pai, segundo a tua palavra, Pai, na vida dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Amém. Amém, amém. Obrigada, amado. Deus abençoe. Shalom, Kelly. Boa noite, querida. Graças a Deus. Boa noite, boa noite. Bom, amados, queria saber o seguinte, quem é que já tem o livro? Quem daqui já está com o livrinho na mão aí? A Kelly, a pastora Valéria. A Kelly é a pastora Valéria? Ok, perfeito, ótimo. Ótimo, é bom saber que vocês já têm, né? Eu creio que daqui a pouco todos terão. A Sandra também, né, Sandra? Graças a Deus. Dimitri está aí com você também? Participa com a gente? Karine também. O da Karine chegou hoje, né, Karine? Ah, está no Kindle. Olha aí, gente. Olha só. Não sabia. Então, pelo menos é o Kindle, é assim que fala, né? Ah, tá bom, Sandra, ótimo. A Patrícia também tem. Ah, então vários já têm. Ótimo, amados. Então, essa próxima semana a gente vai dividir um pouco aí, tá bom? Eu vou estar sempre junto também no estudo, mas vamos compartilhar aí para os irmãos também estarem, além de colaborar no momento da mentoria, que tem sido muito bom, mas também de trazer entendimentos, como a gente também tem feito nos outros livros, né? Por falar em outros livros, eu preciso repostar. Ah, já leu até a metade? Oh, maravilha! Glórias a Deus. Eu preciso repostar os outros dois livros, né? Para quem chegou depois, né? Para quem entrou depois, nós já lemos então dois livros, né? O primeiro foi o Perfil de Três Reis, que foi um livro que mexeu bastante com a gente também. Ele fala sobre sobre ah, o perfil, né? O próprio nome já diz, de Saul, Davi e Absalão, e como cada um se comportou dentro da sua própria história, né? E de que forma, às vezes, a gente acaba se comportando, pensando e se comportando como Saul, como Davi, às vezes como Absalão. Então, mexeu muito com a gente. Foi o primeiro livro da mentoria e balançou bastante as nossas estruturas, né? Nos fez entrar num auto-questionamento, fazer uma autoavaliação. E o livro tem também essa característica, ele é um livro que interage com o leitor. O próprio escritor, dentro da história, ele faz perguntas para o leitor. Então, é bem interessante. E depois, nós estudamos, né, durante um bom tempo também,
o despertar da Igreja Apostólica, que foi bastante importante para nós, e que nos ensinou muito sobre o que é, né, a Igreja Apostólica, os 5 ministérios, como uma igreja não apostólica pode migrar, né, fazer essa transição para o ministério apostólico. Então, e todo o contexto histórico também que o livro abordou, que foi muito importante para o nosso entendimento, né? E agora esse, então, é o terceiro livro que nós estamos estudando e já está sendo bastante edificante para nós, né? Bom, então, esse livro tem falado, né, o ponto principal dele, o tema dele é escatologia vitoriosa, uma visão preterista parcial, né? Então, só para fazer assim um resuminho rápido, entendendo, né, que Eliana, deixa eu receber aqui. Glórias a Deus. Shalom, irmã Eliana, boa noite. Seja bem-vinda. Então, escatologia é o estudo, né, do fim dos tempos, né, do final dos tempos. E preterista parcial, porque uma visão preterista significa uma visão em parte, né? Uma visão escatológica que, na verdade, já aconteceu parte dela. Shalom também, pastora Mari, seja bem-vinda. E principalmente baseando em Mateus 24 e todo o livro de Apocalipse. Que bom, Eliana, seu livro chegou. Ah, que ótimo, gente, ótimo. Mais uma que está com o livro. Então, a visão preterista parcial entende e prova, né? Comprova, testifica através de vários textos e do entendimento, claro, de que várias profecias de Mateus 24 e Apocalipse já aconteceram, né? Hoje nós vamos a partir da página 37, pastora Mari. E isso se difere 100%, né, eu diria, de nada, da visão futurista. A visão futurista, que foi a que nós vivemos, né, a maioria do tempo da nossa vida cristã, entende que todas as profecias de Mateus 24 e Apocalipse vão acontecer no futuro, mas aqui nós já estudamos e vamos continuar estudando hoje. Shalom, Dimitri, seja bem-vindo, Deus abençoe. Dimitri é esposo da irmã Sandra. A irmã Sandra é do nosso ministério Zoe São Paulo, como a Karine, como a Eliana. Glórias a Deus por essas vidas. Seja bem-vindo, viu? Então, como temos estudado, né? E hoje a gente vai continuar nesse estudo, nos aprofundando. Já vimos aqui várias profecias que já aconteceram, né? Já dentro do que Jesus falou, do que Jesus profetizou para os seus discípulos, né? Várias profecias começaram a acontecer 60, 70 anos depois de Cristo. Porque Jesus, quando profetizou lá em Mateus 24, sobre vários assuntos, sobre a destruição do templo e a invasão de Jerusalém, Jesus estava falando que aqueles acontecimentos iriam serem realizados para aquela geração. E a gente também fez o link de que para considerar uma geração, a gente tem que contar pelo menos 40 anos, certo? Então, a gente já foi vendo que várias profecias aconteceram já poucos anos depois. Quer dizer, poucos não, né? 40, 60, 50 anos depois. Ok? Então, hoje nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo, né? A pergunta, na verdade, dos discípulos quando essas coisas, né, todas as coisas que Jesus predisse iriam acontecer, tá? Então, nós já vimos aqui que terremotos aconteceram, que fome em vários lugares também aconteceram, guerras e rumores de guerras,
muitos que afirmariam, né, serem o Cristo, também já aconteceu, não que hoje também não aconteça, mas já houve o período em que essas coisas aconteceram. Essas coisas aconteceriam e aconteceram antes da destruição do templo, como a gente relembrou a semana passada, a questão, o templo, né, para o povo de Israel, o templo é um lugar realmente sagrado, é uma referência deles cristã é uma referência religiosa, né, e cultural. Então, eles pensarem na destruição do templo era algo assim que eles realmente associavam como o final, então, de todas as coisas, né, o fim do mundo. E também a invasão de Jerusalém como sendo a cidade santa, ok? Então, vamos lá. Então, na página 37, a semana passada nós terminamos a 36, eu estou certa? Vocês me ajudam a lembrar? A gente estudou sobre a perseguição, certo? Acho que foi aí que nós paramos, né? Shalom, pastora Rafa, seja bem-vinda. Glórias a Deus. Então, hoje nós vamos começar aqui. Shalom, querida, shalom. Obrigada, Patrícia. Eu também creio que foi nesse. Nós terminamos Mateus 24:9, que fala sobre a perseguição, né? Porque a gente viu que começou uma grande perseguição ao povo, aos líderes religiosos judeus, né? Agora nós vamos para Mateus 24, versículos 10 e 12, que fala sobre a apostasia e falsos profetas, tá bom? Então vamos ler aqui Mateus 24, 10 e 12. Alguém poderia ler? Alguém poderia ler aí? Que esteja com a Bíblia ou com o livro aberto, pode abrir esse microfone e ler para nós esse texto, por favor. Vocês estão tímidos, gente? Meu Deus, ninguém quer ler? Vou pedir. Vou ler, pastora. Obrigada, Eliana. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Amém. Obrigada, querida. Esse texto, então, como outros aqui, né, que fazem parte desse capítulo, sempre nos foi ensinado que isso aconteceria no fim, né? Mas aqui a gente vai ver também que foi outra profecia que já aconteceu. Então, logo após a morte do nosso Senhor, né, Jesus, Yeshua, começaram a entrar em cena falsos profetas. Por várias vezes, Paulo advertiu seus seguidores para tomarem cuidado com os falsos profetas. João explicou que durante a sua vida, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Isso está lá em 1 João 4, versículo 1. Semelhantemente, Pedro advertiu, em 2 Pedro 2, 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Nós sabemos que atualmente, né, no nosso tempo aqui, isso também acontece, né? Sempre vão surgir falsos profetas, sempre vão surgir heresias, né? Pessoas que pegam algum versículo bíblico, alguma parte da palavra, e fundamenta uma nova religião, uma heresia baseada naquele texto, né? Mas a gente sabe que todo texto tem que ser avaliado e estudado dentro do contexto ao qual ele está inserido, né?
Então, o primeiro e principal grupo que surgiu foi o dos judaizantes. E é interessante, não é, irmãos, porque judaizantes tem sido uma expressão, um título dado a alguns de nós, né? Eu acho que talvez alguns de nós, em algum momento, desde que migrou para a mentalidade de Sião, né, foi chamados de judaizante. Mas, na verdade, foi o primeiro e principal grupo que teve esse nome de judaizantes, porque eles que ensinavam que os judeus tinham de se tornar judeus prosélitos, né? Ou seja, convertidos ao judaísmo e aderir à lei de Moisés, assim como professavam a fé em Cristo. Então, o apóstolo Paulo realmente ele criticou bastante essa questão de quando alguns judeus se convertiam e depois gentios também se convertiam. Aí a pastora Mari está dizendo que membros da igreja saíram porque dizem que agora somos judeus. Pois é, vai acontecer isso, né? Infelizmente, acontece isso, né? Algumas pessoas não entenderem que não se trata de nos tornarmos judeus, mas sim de voltarmos aos princípios que nunca foram retirados de nós, né? Que nunca foram, que o Senhor não, Jesus, ele não veio negar a lei, ele não veio impedir as festas, nada disso. Ele veio cumprir a lei nele mesmo. Então, esses princípios, esses mandamentos, né, precisam continuar a serem vividos e praticados. O que acontece é que as pessoas também, como nós um tempo atrás não sabíamos, estávamos ignorantes a respeito da questão histórica, né, como tudo isso aconteceu, como que nós fomos tão contaminados pela mentalidade, né, grega e romana. Então, mesmo a gente provando historicamente, muitas pessoas ainda não aceitam, né, estão com a fortaleza da mente realmente muito fortalecida, né, no pensamento grego, porque, na verdade, né, sentem um medo de estarem errando, né, achando que é mais fácil, então, dizer que somos judeus ou judaizantes. Mas, na verdade, a palavra é clara e a história testifica, né, todo o projeto maligno que se sucedeu na história, introduzindo, né, exatamente, introduzindo a questão da visão e da religião e da fé, da idolatria, da ideologia grego-romana, e que nos fez, na verdade, aí sim, nos fez pecar sem a gente saber, né? Porque a gente estava adorando outros deuses sem saber. Então, a mente realmente cauterizada. Então, nós temos que orar, né? Para que eu creio que Deus está fazendo algo novo na sua igreja, porque cada vez, embora exista muita resistência, né? De pessoas que não compreendem isso, não perguntam, não pedem para o Senhor trazer a revelação, mas, ao mesmo tempo, já existem muitas pessoas, como nós, que hoje estamos aqui, mas que alguns anos atrás não tínhamos esse entendimento. Então, eu creio que Deus está fazendo uma transformação, está trazendo revelação para a sua igreja, né, porque é importante, é necessário nesse tempo que a gente realmente tenha o véu retirado, né, e nos permita enxergar a palavra de Deus na sua íntegra e nos permita voltar aos princípios, né? Amém? O pastor Amari, você gostaria de falar um pouquinho sobre esse processo na sua igreja, de que a partir do momento que a sua igreja começou a andar em tempos e estações, né? No apostólico, como que foi essa saída de algumas pessoas? Você gostaria de Amém. compartilhar conosco? Ai, quero sim, amém. Shalom. Amém. Shalom. É uma nova fase que nós estamos vivendo agora, né? Andando em tempos e estações e cumprindo princípios. Uma das coisas que nós sentimos mais foi quando nós começamos a
introduzir a palavra de Deus mesmo, né, a Torá, e acerca dos princípios bíblicos. Então, como alguns princípios ele vai colocar o dinheiro em questão, porque são princípios, as primícias, a oferta do primogênito, né, quer dizer, o resgate da primogenitura, e a própria palavra de Deus, muitas pessoas, já se rebelaram mesmo, assim. Algumas vão dizer que nós nos tornamos judaizantes, né, que agora nós estamos vivendo só no Antigo Testamento e que o Antigo Testamento não faz mais parte, porque Jesus veio e agora não é mais o Antigo Testamento, e aquela coisa toda. Então, assim, nós estamos vivendo um tempo, eu digo difícil, porque é muito pensamento ainda, né, de Grécia, de Roma. Então, até desmistificar tudo isso, até desconstruir um ensino que veio de muitos anos. Eu me converti com 16 anos, hoje eu tô com 40 anos. E fazem 2 anos só que eu tô aprendendo tudo isso. Então, assim, para mim é muito novo. Não sei tudo, tô aprendendo aos poucos. A minha vontade é de aprender tudo de uma vez, mas eu não tenho essa capacidade, né, de aprender tudo. Então eu e meu esposo tem trazido isso dentro da igreja de uma forma, assim, mais devagar, trazendo o entendimento, colocando uma coisa de cada vez. Mas mesmo assim tem sido bem complicado você desconstruir um ensino de anos. Tem horas que eu mesmo fico perdida, eu digo: "Meu Deus, será que é assim mesmo? Será que eu não estou pecando? Será que eu estou judaizando? Será que". Então, assim, tem horas que dá uma pane aqui, né, no raciocínio, aí eu paro tudo, eu digo: "Não, vamos pegar esse estudo, esse profeta, vamos comparar com esse daqui, e vamos chamar esse daqui, vamos perguntar isso daqui", e aí acaba que o Senhor vai, desmistificando na minha mente tudo, e vai trazendo tudo no lugar. Mas é bem difícil mesmo, só que é algo, assim, maravilhoso, né. Quando nós começamos a colocar princípios, nós começamos a viver um sobrenatural espiritualmente, mas também começamos a viver uma guerra física. Só que em tudo o Senhor ele tem nos sustentado. Eu vou deixar só um pequeno testemunho bem rápido. A primeira vez que eu fui para a escola, que eu fui no seminário, Deus abriu um leque na minha vida, assim, abriu uma visão de coisas que tinha dentro da igreja escondida. Só que quando eu saí aqui de Indaiatuba, que eu fui para lá, eu disse: "Deus, tudo que tiver em oculto, o Senhor revela, porque eu quero algo do Senhor". Eu falei: "Eu preciso de uma arma de guerra". E eu nem sabia que existia essas coisas, mas eu falei assim: "Eu escuto esse povo falar, eu quero também". E fui buscar essa arma de guerra. E lá eu recebi uma arma de guerra. E quando eu recebi ela na mão, eu disse: "Aquele demônio que está dentro da igreja, eu vou descer a espada nele quando eu chegar". Quando eu cheguei, pastora, a mulher já tinha ido embora, tinha pedido a bênção. Nem esperou eu chegar. Só que assim, quando ela saiu, saiu uns 15 junto. Saiu uns 15 e nós pagávamos de aluguel no nosso salão R$ 6.000. Eu disse: "Senhor amado, o que que nós vamos fazer agora? R$ 6.000", e só saiu quem tinha uma condição financeira maior e ofertava e dizimava também uma quantidade maior, né. Eu disse: "Senhor, e agora?". Pastora, quando isso começou a acontecer, a igreja foi a fase quando esse povo saiu, foi a fase que mais entrou recurso financeiro na igreja. Quando nós achamos que ia ruir, quando nós achamos que nós teríamos dificuldade, foi os meses que mais entrou recurso, tanto é que nós conseguimos dar entrada em um terreno de R$ 56.000. Então, assim, Deus
ele vai quebrando, Deus ele vem com uma palavra, ele vem com um ensino, ele vem com a revelação da palavra, colocando tudo no lugar. A primeiro momento é um desespero total, mas Deus vem trazendo refrigério e mostrando que ele está na direção. Então, sinceramente, eu estou encantada com isso. Se eu pudesse, eu aprendia tudo de uma vez, mas eu não tenho condição. Minha memória está sendo descauterizada, desconstruída. Então, assim, eu estou numa guerra a princípio, porque eu tenho um armazenamento de informação que precisa ser desconstruído para colocar outra coisa no lugar. Então, assim, é complicado, é difícil, mas eu estou amando tudo isso e não vejo a hora de ter capacidade de ensinar tudo isso que eu estou aprendendo. É isso, pastora. Obrigada, viu, pela oportunidade. Amém, pastora Mari, que bom esse seu testemunho, viu? Seu testemunho nos edifica. É importante a gente compartilhar as experiências, né? Porque você já tem uma igreja, né? Já é pastora de uma igreja que tinha uma estrutura, um ensino, e aí é um preço realmente a se pagar, né? O que move, eu creio que assim, que o que move você, seu esposo, o que move em vocês, realmente é a certeza de que vocês estão fazendo o que é certo. Isso é importante, a gente sabe receber a direção de Deus e focar em permanecer. Há um preço a ser pago, sim, mas a honra, olha só, como o Senhor honrou a obediência de vocês, né? É Pastora, dependente do Senhor. é, só para edificar mais a fé de vocês, né, dos irmãos, nós pagávamos 6.000 e anualmente sobe R$ 1.000. Então, esse ano nós pagaríamos R$ 7.000. Pastora, quando nós compramos o salão, quando nós compramos o terreno, nós íamos sair desse salão para um menor para juntar recurso de construção. Quando fomos falar com o dono do salão falou assim: não, eu abaixo o valor, quanto que vocês querem pagar? Quanto que vocês iam pagar no salão novo que vocês iam alugar? Nós falamos R$ 4.000. Ele falou: não, eu deixo por 3,5. Meu Então, Deus, nós estamos hoje de 6.000 pagando 3,5 num salão que iria para R$ 7.000. Então, assim, quando a gente começa a viver um sobrenatural de Deus, literalmente é um sobrenatural de Deus. É tudo novo. E é assim, eu costumo dizer que Deus é terrivelmente maravilhoso. Porque, assim, é um sobrenatural que nós estamos vivendo e creio que Deus tem muito mais à medida com que nós vamos aprendendo e colocando em prática tudo isso. amém, amém, glórias a Deus, que bênção, né? Meu Deus, isso é sobrenatural mesmo, só Deus pode fazer isso, né? Sair pela metade do valor do que ia ser acrescido, né? De 7 para 3,5 é sobrenatural de Deus, por isso que vale a pena nós obedecermos ao Senhor. Eu creio que nós todos aqui estamos ainda em processo, né? Alguns com mais tempo, outros com menos tempo, mas nós ainda estamos no processo do aprendizado, né? Por isso que a gente está aqui buscando conhecimento, buscando aprender mais, porque é necessário, são muitos anos de um ensino, né? De um ensino, de uma doutrinação. Agora, a gente não despreza os primeiros fundamentos, mas no que diz respeito ao que temos aprendido, né, ao retorno, fazendo a techuvá, para volta aos princípios da palavra, aprender a andar em tempos e estações, né, o ressurgimento que está acontecendo agora e o estabelecimento do ministério apostólico, tudo isso é propósito de Deus. Então, é o Senhor trazendo vinho novo para a sua igreja. Então, eu creio que é assim, que Deus honra a todos aqueles que desejam fazer a sua vontade, né? Então, a gente aparentemente perde pessoas, mas o Senhor, ao mesmo tempo, Ele traz pessoas, Ele conecta pessoas que estão dentro do mesmo propósito. Então, é isso, né? Vale a pena a gente obedecer. E que testemunho abençoado, viu, pastora?
Então, as festas bíblicas é tremendo, né? São portais de bênção para as nossas vidas e realmente viver as festas muda totalmente a nossa estrutura, né? Muda muito a nossa estrutura de pensamento e de como nós nos movemos, né? Glórias a Deus, pastora. Amém. Bom, vamos lá, então. Então, o primeiro, lá na página 37 que nós estamos, né? O primeiro e principal grupo foi, então, o dos judaizantes, que ensinavam que os gentios tinham de se tornar judeus prosélitos, convertidos ao judaísmo, e aderir à lei de Moisés, assim como professavam a fé em Cristo, né? E depois vieram os gnósticos, que também foi uma religião bem forte na época, né? Os gnósticos, eles surgiram por volta do século I e afirmavam ter acesso a um conhecimento secreto que os levaria à salvação. Então, os gnósticos surgiram assim que os cristãos levaram o evangelho às pessoas de mentalidade grega, mas por volta do ano 150 depois de Cristo, cerca de 1/3 de todos os cristãos estava envolvido com o gnosticismo. Olha que coisa, né? Como a falta de fundamento, na verdade, né, de se fundamentar na palavra, no ensino, faz com que as pessoas se distraiam, né? Por isso que a palavra de Deus diz que nós não devemos ir com todo o vento, né, de ensino, como crianças, né, mas a gente deve se firmar na palavra de Deus, se fundamentar, porque 1/3 de cristãos terem se envolvido com gnosticismo é porque não estavam fundamentados na palavra, não estavam firmes, né, em Deus e na sua palavra. Então, para captar a influência dessa heresia, imagine como as coisas estariam hoje se 1/3 de todos os cristãos, na sua própria comunidade, adotasse determinado ensino herético. Então, foi exatamente isso que aconteceu durante aqueles primeiros dias, nos quais a igreja estava lutando para sobreviver. Considerando que o nosso entendimento sobre o gnosticismo é crucial para entendermos os problemas da igreja e do primeiro e segundo séculos, discutiremos esse assunto com maior profundidade no capítulo 6, tá bom? Por isso que a gente também não abordou mais profundamente agora, porque depois estudaremos com mais atenção. Então, veja bem, então, surgindo a igreja, já foram surgindo vários grupos, né? Aqui foram citados 2, os judaizantes e os gnósticos, já com heresias, trazendo heresias, se baseando em algum ensino da palavra de Deus, mas criando uma outra religião, uma outra doutrina. Por isso que Paulo fala muitas vezes sobre isso, né? Cuidado com aqueles falsos profetas e apóstolos que se infiltram em vosso meio, pregando o evangelho ou um ensino diferente daquele que nós ensinamos. Então, é isso, precisa ter muito cuidado com isso. Ontem, na nossa célula do Ministério Zoe, às quartas-feiras, né? E aí foi bastante, a gente comentou bastante sobre isso, a gente estava falando fazendo uma introdução sobre Peça, né? A gente também está estudando o livro Moedim, e aí surgiu, né, algumas pessoas falando que seguem essa pessoa, seguem aquela outra, seguem esse rabino, seguem não sei quem, e aí a gente acabou falando, todo mundo um pouco sobre isso, né, desse cuidado que nós devemos ter, mesmo nós agora que estamos vivendo, aprendendo, né, a viver em tempos e estações, estamos nos voltando aos princípios da palavra, né, estamos aprendendo sobre o apostólico, a gente tem que ter esse cuidado sobre quem nós seguimos, né, quais são as fontes que nós estamos buscando para acrescentar conhecimento, porque tem muita gente boa,
né? Mas a gente tem que ter um cuidado para a gente não ficar confundido, né? Eu lembro que teve um período que o apóstolo Joelson, numa reunião que ele fez com os filhos, ele deu essa orientação. Não que o apóstolo seja ditador, muito pelo contrário, né? Ele tem autoridade e, ao mesmo tempo, ele também nos ouve. Porém, ele disse isso: tomem cuidado com quem vocês estão ouvindo, porque quando a gente ouve um ensino que difere daquilo que nós estamos aprendendo, que é bem, às vezes, contrário com aquilo que estamos aprendendo, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque nós temos uma aliança, né? Participamos de uma aliança ministerial, então a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente segue, buscar uma direção, né, do apóstolo. O que o senhor acha dessa pessoa, o que o senhor acha, né, desse homem, dessa mulher? É importante isso, porque existe também muita confusão, né? Existem pessoas que podem nos levar, se a gente não estiver bem fundamentados, e seguindo o ensino, pode nos confundir, né? Então, isso não foi só naquela época, isso sempre aconteceu e vai acontecer. Então, a gente que precisa se firmar na palavra, no ensino, e ter uma fidelização em poucas pessoas. A gente não precisa seguir muitas pessoas, mas eu creio, é que nem amizade, né? A gente tem aquelas pessoas que são mais próximas, mais íntimas, né, que a gente confia. Então, é buscar essa direção da parte de Deus e da parte também do apóstolo Joelson, porque é importante para a gente também não ser contaminados, né? Alguém gostaria de falar algo sobre isso? A Eliana ontem comentou sobre isso, né, Eliana, na célula, que você seguia algumas pessoas e o Senhor foi falando com você para você deixar, abrir mão de algumas pessoas, né? E isso é ouvir, é ser sensível, né, amados, à voz de Deus e obedecer, né, para que nós não sejamos confundidos. Bom, vamos lá. Mateus 24, 14. Não é, Eliana? Você quer falar sobre isso? Você gostaria? Shalom. Falou. Sim, foi exatamente assim, porque, como eu falei com a pastora, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe onde a gente pode ir, e às vezes sou muito questionadora, e eu acho que por causa disso, o Espírito Santo me direcionou a não ficar ouvindo muitas vozes como eu ficava anteriormente. Eu ouvia muitas vozes, seguia muitas pessoas, muitos pastores, muitos pregadores, muitos apóstolos. E chegou um momento que eu estava muito confusa. E aí o Espírito Santo me deu a direção para que eu realmente não deixasse mesmo de seguir várias pessoas. Não é o que as pessoas falam, né? Mas muitas vezes é do jeito que a pessoa fala. Então, cada pessoa tem um entendimento. E recentemente eu fiquei muito confusa, né? Com um pregador que falou que Jesus não era Deus. E aí eu fui questionar até a pastora, fiquei enchendo o saco aí da pastora um tempo. Porque eu sou assim, desse jeito, questionadora, então eu tenho que tomar muito cuidado. Então, eu ouvi a voz do Espírito Santo e disse, eu estou seguindo o Ministério Zoe, eu estou seguindo a EFICOL, e é onde eu vou ficar, né? Vou ficar por aqui, para que não tenha muita mistura na minha cabeça. Obrigada. Amém. Eu acho que ser questionadora não é problema, não. Acho que é importante, né? Porque a gente vai investigando, vai estudando. Mas nós todos, né, termos esse equilíbrio, né, esse discernimento,
é importante para a gente. A gente também se protege, né? Amém? Mateus 24, 14. Então, vamos seguir aqui. Pregando o Evangelho. E quanto a Mateus 24, 14, que diz, e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Né? Se você foi ensinado com base na visão futurista, sabe que esse versículo geralmente é citado, né, para encorajar os cristãos a ajudarem a fazer com que o evangelho seja pregado em todo o mundo, a fim de que Jesus Cristo possa voltar. Mas aqui nós iremos aprender de outra maneira o entendimento dessa passagem bíblica. Não que não seja necessário que o evangelho seja pregado, porque realmente foi uma ordem que Jesus deu para nós, né, para os discípulos, que somos nós também, ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, esse texto não fala sobre o final do tempo, sobre pregar o evangelho para que Jesus volte. Então, é isso que nós vamos estudar agora. Jesus disse que todos os acontecimentos dos quais ele falou em Mateus 24 ocorreriam naquela geração. É aquela questão, né, amados, de nós lermos o texto sem prestar atenção, porque a gente teve um ensino que nos condicionou a pensar de determinada forma. Então, isso que aconteceu com todos nós, eu creio, né? Se quisermos acreditar nas palavras de Jesus de modo literal, então devemos procurar compreender como esse versículo podia ter se cumprido no primeiro século. Então, ele está dizendo aqui que qualquer texto, né, da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, deve ser aplicado aos princípios fundamentais do estudo bíblico. Então, desses princípios, com uma passagem bíblica sobre o mesmo tópico, devem ser lidas, que outras passagens bíblicas sobre o mesmo assunto precisam ser lidas em outros textos também, né, antes da gente tirar qualquer conclusão. Então, a palavra de Deus, ela mesmo se prova, digamos assim, ela mesmo confirma o que ela escreve. E isso é um critério, né, para que a gente diga que tal forma de pensar ou tal forma de crer está fundamentada na palavra, quando a gente vê que mais textos fundamentam a mesma opinião. Assim, permitimos que a Bíblia interprete a si mesma com menos mal entendidos, né? Devido às nossas inclinações e influências culturais. Então, ele está dizendo assim, por exemplo, em Mateus 24, 14, será útil descobrir se existem outras passagens bíblicas que falam sobre o evangelho ser pregado por todo mundo. E ele diz que se nós fizermos isso, no nosso estudo, a gente vai descobrir pelo menos 5 passagens que tratam desse assunto. E aí, essas passagens revelam, né, como o evangelho foi proclamado a todas as nações dentro da geração dos apóstolos. Olha só. E agora nós vamos ver essas 5 passagens. Em primeiro lugar, examine as palavras de Paulo em Romanos 1:8, que diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então, aqui Paulo já estava dizendo que em todo o mundo, né, a fé, o evangelho de Jesus Cristo já estava sendo proclamado. Então, a fé estava sendo proclamada durante um tempo em que Paulo era vivo por todo o mundo. E aí Paulo confirma, né, essa verdade em Romanos 10:18, que diz assim: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Esse versículo está no contexto onde Paulo está questionando, na verdade, por que o povo de Israel ainda não tinha, na sua totalidade, reconhecido Yeshua como Messias, como Salvador do mundo, né?
E aí Paulo confirma novamente esse entendimento em Romanos 16, versículos 25 e 26. Ele aqui resumiu que diz: segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, se tornou manifesto entre todas as nações. Ou seja, já tinha acontecido a pregação do evangelho já tinha saído de Jerusalém, de Roma, da Grécia, já tinha se espalhado pelo mundo. Não é que isso ainda iria acontecer. Nós sabemos que na atualidade ainda existem povos, né, tem a janela 1040, né, povos não alcançados, né, porque o ID é para pregar a todo mundo o evangelho. Mas naquele tempo o evangelho já tinha sido anunciado por todas as nações. Então, é algo que já estava se cumprindo naquele tempo também. E aí, esse mesmo texto, essa mesma verdade, se repete em Colossenses 1, de 5 a 6, que diz: do evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Então, novamente nesse texto, o evangelho estava dando fruto em todo o mundo no tempo em que Paulo era vivo. E aí, Paulo faz uma declaração ainda mais assertiva sobre esse texto, que está em Colossenses 1, 23, que diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Então, será que Paulo teria afirmado isso de uma maneira mais clara? Poderia, né, ter afirmado isso de maneira mais clara? O evangelho havia sido proclamado a toda criatura debaixo do céu. E aí vai haver uma questão do entendimento que significa isso, né? Quando as pessoas leem essas passagens, elas podem se perguntar se as palavras em todo o mundo ou confins do mundo, ou todas as nações e a toda criatura debaixo do céu, significam realmente o mundo inteiro da maneira que entendemos hoje. Isso é interessante, é importante a gente, né, refletir o entendimento do que significa isso, né? Para eles, do que significou isso para eles, se é o mesmo que significa para nós hoje. Para nós, todo mundo é todas as nações, né, serem alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Alguns podem questionar se essas palavras significariam dizer o mundo ou na dimensão do que os discípulos conheciam, ou apenas o Império Romano, porque também poderia se pensar nesse sentido, né? Qual o entendimento, qual a cosmovisão? O entendimento da cosmovisão dos discípulos, uma vez que a gente está aqui estudando profecias que Jesus profetizou para os discípulos, que eles viveriam naquela geração. Então, nessas passagens, há duas palavras gregas diferentes que foram traduzidas pela palavra mundo. Paulo usou a palavra grega cosmos em Romanos 1:8 e em Colossenses 1:6. E a palavra cosmos pode ser tratada como mundo ou terra, mas de uma maneira ou outra, ela inclui o mundo inteiro. A outra palavra grega para mundo é oikoemene. Difícil de pronunciar essa palavra, que pode ser traduzida como terra inabitada ou terra civilizada. Paulo usou essa palavra em Romanos 10:18, quando declarou que a palavra havia alcançado até os confins do mundo. Jesus também usou essa palavra oikoumene em Mateus 24:14. E, por conseguinte, entendemos que em sua declaração original, Jesus disse que os discípulos teriam tempo para pregar o evangelho do reino ao mundo civilizado. Seja como for que as vejamos, as palavras de Jesus se cumpriram dentro da geração dos primeiros discípulos. Eles realmente viraram o mundo de cabeça para baixo.
o estudo do livro que a gente terminou de ler, O Despertar da Igreja Apostólica, nos trouxe bastante também esse entendimento, quando ele cita, quando nós estudamos ali como o Evangelho chegou aos Coríntios, em Efésios, como quando os apóstolos chegavam nas determinadas cidades, evangelizavam principalmente os gentios, né? Mas eles se preocupavam primeiro em encontrar dentro daquela cidade uma sinagoga, e pregavam para os judeus se convertiam, e a partir daí os gentios também eram evangelizados e se convertiam, e a gente lembra que não existia o templo, né, inicialmente, mas que a palavra de Deus, ela era divulgada, ela era propagada dentro da própria família, né, então as células, né, as igrejas não tinham o contexto das igrejas que nós temos hoje, né? Não eram templos, as pessoas se reuniam nas suas casas, e dessa forma o evangelho era propagado com maior rapidez, porque as famílias eram estruturadas no ensino da palavra, eram fundamentadas pelos apóstolos, eram ensinadas, eram treinadas, e a partir do treinamento elas saíam para pregar o evangelho. Então, por isso o evangelho foi tão propagado, né? Porque havia uma capacitação. E é interessante que o pensamento grego-romano, ele fez com que a gente se tornasse, né, cristãos ensimesmados, só dentro da igreja, convidando, hora ou outra, alguém, um parente, um familiar, um amigo, uma amiga, para vir à igreja ouvir a palavra de Deus, né? Não trazendo para nós, que somos discípulos de Yeshua, a responsabilidade de irmos pregar o evangelho a toda criatura. É interessante que esse texto que fala ir de pregar o evangelho, na verdade, ele está no original no gerúndio, né? Indo, conforme vocês vão indo, conforme vocês vão vivendo, vocês vão pregando o evangelho, ou seja, anunciar a salvação, anunciar as boas novas, anunciar Jesus Cristo, na verdade, precisa ser algo normal na nossa vida diária, no nosso cotidiano, apresentar Jesus às pessoas, né? Shalom também, Lise e Ângela, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Alguém gostaria de falar um pouco sobre essa parte aqui, irmãos? Vamos lá? Alguém gostaria de contribuir também com esse entendimento? Ninguém quer falar nada? Está todo mundo quietinho? Então, nós vamos seguir. Eusébio, por exemplo, disse o seguinte: o ensinamento da nova aliança alcançou a todas as nações, e de uma só vez os romanos sitiaram Jerusalém e destruíram a cidade e o templo. Então, os escritores aqui sempre vão trazer alguns testemunhos de pessoas que viveram naquele tempo, cristãos e não cristãos, e também pós aquele período, né? Como é o caso de vários aqui, como Charles Spurgeon. João Crisóstomo diz: vocês pregarão em todos os lugares, Então ele acrescentou: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O sinal definitivo deste tempo do fim será a queda de Jerusalém. Então, essa questão de enxergar o fim, essas profecias que falavam do fim, não é do fim do mundo, mas é sobre a queda de Jerusalém e a destruição do templo. Justino Marte também disse: de Jerusalém saíram pelo mundo homens, em número de 12. Pelo poder de Deus, eles proclamaram a toda a raça de homens que haviam sido enviados por Cristo para ensinar a todos a palavra de Deus. Charles Spurgeon:
Houve um intervalo suficiente para a plena proclamação do Evangelho pelos apóstolos e evangelistas da igreja cristã primitiva, bem como para a congregação daqueles que conheciam o Cristo crucificado como verdadeiro Messias. Depois veio o terrível fim que o Salvador previu e predisse, cuja expectativa extraiu de seus lábios e de seu coração o triste lamento que se seguiu à sua profecia sobre a condenação que aguardava a sua capital culpada, ou seja, sobre Jerusalém. Depois que eles pregassem o evangelho com êxito, Jesus disse: então virá o fim. A que fim ele estava se referindo? Lembre-se de que Jesus estava respondendo à pergunta dos discípulos: quando Jerusalém e o templo serão destruídos? Esse, então, é o fim sobre o qual Jesus estava falando. Na verdade, essa destruição foi o que Jesus mencionou em seguida. Aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Essa verdade está totalmente tranquila para vocês? Esse entendimento? Todo mundo já entendeu que parte dessas profecias que Jesus predisse ali para os discípulos já aconteceu? Todos já estão, já conseguiram desconstruir o entendimento antigo para esse entendimento agora? Vou começar a perguntar. Airã, como é que está para você? Tá bom, pastora Valéria. Deixa só a Airã responder, já te passo a palavra aqui. Sim. Você está aí, Airã? Tô sim. Para mim, como diz, né? Eu estou sendo reconstruída mesmo, né? Porque o ensinamento sempre foi outro. E esse tema é um tema que realmente eu quero aprender mais, né? Então, assim, eu estou sendo reconstruída. Então, essas palavras, para mim, estão entrando, limpando aquela velha construção, tirando, né, aquela velha construção e trazendo o novo, não é? Para mim está sendo muito novo, viu, pastora? Já eu tenho entendido, estou entendendo, né? E em cada época dessas profecias já está se cumpriu e continua se cumprindo, né? A gente começou a estudar, eu participei da aula anterior e estava observando quando os judeus agora, né, 43, a guerra que teve da Alemanha, né, Hitler, quantos judeus foram dizimados ali, não é? Jesus ali já veio ali para muitos, né? Então, para mim, a gente vai lendo e as palavras vão, né, penetrando e as palavras vão fazendo um novo entendimento e tirando o velho mesmo. Realmente, isso aí é um vinho novo, não é? O vinho novo sendo colocado em um odre novo, para poder ter esse entendimento e a gente, né, degustar. Para mim, está sendo uma descoberta, não é? Que a gente tinha um outro entendimento. É aquilo, nasceu, né, naquela base. E aí sendo desfeito tudo, né? Para entender esse novo conceito, a Bíblia sendo revelada, a Bíblia sendo ela própria se revelando. E esses dias mesmo eu estava falando com o Senhor, falei: Senhor, perdão por viver tantos anos numa ignorância, não é? É um tempo de ignorância. E eu estava orando e estava falando com o Senhor: Senhor, perdoa, porque é tanta coisa nova, não é, que a gente está aprendendo. Você voltar para a Torá, você voltar para fazer esse caminho de volta, techuvá nas nossas vidas. Então, isso para mim está sendo muito rico mesmo na minha vida. Está sendo muito, assim, edificante. E essa parte agora da igreja triunfalista, para mim, está sendo muito edificante mesmo, pastora. Muito edificante, meus irmãos, porque é novo e eu estou amando.
Ainda estou sem o meu livro, mas breve vai chegar. Amém, Aira, amém. É isso, é um processo, mas cada vez que a gente vai estudando, que a gente vai conversando, né, que o Senhor, o próprio Espírito Santo vai nos revelando, né, e vai nos ensinando tudo aquilo que a gente precisa aprender. Glórias a Deus por isso. Pastora Valéria, nos dê a honra de ouvi-la, querida. Shalom, shalom, irmãos. Bom, Não, é bem breve, pastora. Porque eu tô fique à vendo assim que a vontade. turma tá bem caladinha, né? Talvez porque não estejam tendo total entendimento do que se trata, do que está sendo falado, sabe? E aí talvez tenha vergonha de perguntar, sabe? Eu acho que a gente poderia estar interagindo um pouquinho mais, viu, irmãos? Porque realmente é tudo muito novo, e talvez para alguns nem estudaram a antiga escatologia, né, que a gente acreditava. Então, podem estar meio perdidos, assim, no que está sendo falado, dentro do contexto falado, né? Só um minutinho, irmão. Estava só atendendo a Ana. É, Então, gente, vamos interagir, vamos perguntar, vamos falar, né? Mas entrar mais dentro do contexto que está sendo lido. Se não tiver entendido, não tem vergonha nenhuma em questionar. Né? O importante é a gente sair daqui com o entendimento restaurado, porque a gente ficou muito limitado, muito preso dentro disso tudo. E aqui, até onde a gente já leu, está sendo muito esmiuçado, né? O mesmo tema, está batendo em cima da mesma tecla, que é explicando que o texto que é mais comumente usado para defender todo esse caos que as pessoas esperam que viria aí agora, né? Já aconteceu, é onde essa visão que é a preterista parcial, né, que é algumas coisas, alguns fatos já aconteceram, como a pastora Miri falou semana passada, alguns ainda vão acontecer, que a gente vai caminhar mais pelo livro que vai ver, mas até aqui seria toda aquela questão que, onde, naquela conversa de Jesus, lá de Mateus 24, que é o texto que é muito usado. Se eu fosse mostrar para vocês aqui, eu tenho uma pilha de livros só desse tema, da visão dispensacionalista e futurista, sabe? Sobre arrebatamento secreto e tudo mais. E eu deixei eles separadinhos aqui. Semana passada, antes de virar o ano, o Senhor me levou a mexer em algumas coisas aqui no meu escritório. Gente, eu fui achando apostila, eu fui achando livros, eu fui achando muita coisa. E eu comecei a folhear para ver o que falava, porque tinha coisas aqui desde 97, para você ter uma ideia. Assim, material que eu achava muito precioso. E guardando, né? Porque volta e meia eu voltava lá e dava uma lida, pegava algum contexto. Mas depois que tudo começou a ser desconstruído, eu não mexi mais. Aí eu deixei lá, porque só de olhar me dava aversão, para falar a verdade. Mas então, o Senhor começou a me levar, foi me levando em cima das coisas. E eu comecei a separar, eu fui separando, e eu acendi, comecei a pegar papel, pegar livro, e rasgar, e fui declarando profeticamente que aquilo ali não controlava mais a minha mente. Oi, meu amor, espera só um minutinho. Tá, só um minutinho. E uma questão que eu queria comentar com vocês, quando a irmã Eliana estava falando, não sei se foi a Eliana ou se foi a primeira irmã que estava falando, sobre a questão da dúvida, né? Quando eu peguei o material, eu sabia que era errado. Peraí, só um minutinho, gente.
Irmãos, me perdoem. É porque tá só eu e a Ana aqui, e ela já tá com sono, e ela começa a chorar. Mas voltando aqui. E eu peguei alguns materiais, e eu ficava naquela luta na minha mente. Não, eu não posso fazer isso aqui. Aí, ao mesmo tempo, vinha outra voz e falava assim, mas isso aí não faz mais parte daquilo que você crê. Aí a outra voz falava assim, nossa, mas foi algo tão importante, e eu fiquei naquela luta, isso eu já levantei, peguei aquela pilha, assim, já fui para a churrasqueira, ia acendendo, e, gente, eu comecei 4:30 da tarde, eu fui até 1 da manhã queimando. Livros, apostilas, e muita coisa. E aí, tinha algumas coisas que eram do Toninho, né? E eu deixei as coisas dele para ele queimar, tá ali, até ali separado, ele não teve tempo ainda, ele até viajou hoje, mas eu já falei para ele, suas coisas estão ali, mas quem tem que fazer isso é você, porque estão com o seu nome, tá ali com a sua identidade. As minhas eu queimei. E eu falei com o Senhor, o que mais ele tiver para eu queimar, eu não vou ficar pegada, não vou mais, porque são estruturas na mente mesmo. Eu ficava falando assim para mim mesmo, para que eu vou querer isso aqui? Eu não creio nisso. Eu quero ficar só com aquilo que eu creio, porque eu não vou voltar lá para comer daquilo ali. Meu alimento agora é novo. E, sabe, aquela luta. Aí eu dei uma arrumada nos meus livros aqui, coloquei mais uma estante, porque não estava nem cabendo, estava um em cima do outro, e separei por categoria e coloquei profeticamente no alto, do lado de cá, deixa eu ver se dá para vocês verem. Coloquei aqui, ó, nessa estante aqui, na parte de cima, eu coloquei tudo que eu estou estudando no momento, né, os tempos, tudo por temas e por autores, e coloquei aqui embaixo essa pilha que eu estou falando, e o Senhor falou assim, deixa esses aí, porque você vai precisar voltar lá, porque pelo fato da gente ensinar, a gente precisa também pegar aquilo que é a mentira e trazer a verdade e desconstruir aquela mentira, né? Então eu deixei aqui, e o Senhor falou, deixa quietinho, por enquanto, esses aqui. Mas teve outros que não, outros eu já tive que pegar e destruir. E eu vi que foi o Senhor, declarando esse novo tempo, sabe? A gente já está vivendo isso, mas agora sem deixar nenhuma brecha para que o inimigo venha tentar perturbar a nossa mente e não querer retroceder jamais, mas não colocar dúvida e medo, porque esse espírito, ele é intimidador, né? Quando ele não consegue nos fazer voltar lá atrás, ele vai tentar nos parar. Aí a gente paralisa e não avança, não retrocede, mas também não avança. Então a gente tem que entender essa artimanha dele. Muitas vezes, com tudo isso que a gente tem, né, todo novo que tem chegado, eu tenho certeza que não é só comigo que aconteceu isso, ou às vezes acontece uma estafa mental. Porque tudo que é novo que a gente aprende, acontece uma mudança no nosso cérebro. Nosso cérebro muda a cada coisa que a gente aprende. Acontece uma sinapse, né? Os neurônios, eles se transformam, eles mudam dentro do nosso cérebro. Então, a gente vai aprendendo uma coisa e tem mais sede de aprender outra. Tem momento que a gente tem que respirar, parar e digerir. Até aqui. Pegar um fôlego, né? E não ficar naquela gana de comer tudo de uma vez, mas viver o tempo. Agora é hora de aprender isso, então agora é isso. Sabe? Não tentar atropelar. Uma das coisas que eu mais tenho ensinado aqui para o pessoal que está com a gente é isso, porque quando a gente tem as nossas reuniões, eles fazem um bombardeio de perguntas, e eu só falo assim, ó, aprendam o que é para hoje. Se você se dedicar em aprender o que é para hoje, no ano que vem você vai lembrar disso e Deus já vai trazer algo novo. Então, não preocupe em estudar tudo que você vê, ou que passar na sua mente, ou que ainda está para acontecer. Não, estudo agora. O que a gente está vivendo agora? Ainda falei para eles aqui no Rosh Hashanah, nós tivemos um culto tão abençoado. Meu Deus, irmãos, queria até comentar isso também, pastora, se puder. Eu começo a falar e não paro, né? A gente teve um mover tão sobrenatural aqui, a gente fez o nosso culto no domingo pela manhã, que foi no dia 1º, né, de missão. A gente achou melhor porque no final de semana estava todo mundo muito cansado, então nós deixamos o Shabat para todo mundo ficar com suas famílias e
descansar, e a gente acompanhou o culto, né, online também, e decidimos fazer um café da manhã e celebrar o nosso Rosh Hashanah. Mas foi algo assim tão extraordinário, que o nosso culto começou às 9 da manhã e terminou às 1h30 da tarde. Porque assim, o Toninho deu um basta e falou assim, chega, gente, vamos todo mundo entrar nos carros e vamos para o restaurante que eu já reservei lá e vamos comer a família toda junto. E foi maravilhoso, a gente tomou café da manhã, chegou todo mundo com a cara inchada lá no restaurante, porque foi assim, um tempo muito sobrenatural. E eu fiquei meditando naquilo, né? No outro dia eu fiquei muito cansada daquele mover todo, né? E senti até muita dor de cabeça, chorei demais mesmo. E eu fiquei meditando, eu falei, Senhor, que é isso que o Senhor está fazendo? Que unção é essa? Que presença, sem esforço, né? Aí o Senhor falou assim para mim, minha filha, sabe por que eu estava presente? Porque era a data marcada para estar comigo. Então eu já estava esperando. Então, é isso que é viver o calendário. É você estar na presença de Deus, você desejar estar no encontro que Ele marcou, porque Ele vai estar, é certeza que Ele vai estar. Né? Não é algo que a gente tem que ficar lá orando, Senhor, abre os céus, Senhor, desça nesse lugar, manifesta os céus. Não, gente, o encontro é marcado, então a gente entra na eternidade, né? No lugar nele, na eternidade. Aí é a certeza de que a presença dele é manifesta no nosso meio de forma estrondosa. Então, voltando lá para o primeiro fiozinho de onde sobre a questão da gente interagir mais dentro desse contexto aqui, porque ele vai ser fundamento para nós. Nós somos líderes, temos que ensinar pessoas. Então, a gente não pode ficar acanhado e que nem com vergonha de perguntar as coisas. Né? Aí de que se trata aqui? O que a senhora está falando, pastora Miriam? Eu não consegui ainda ligar o que é esse contexto. Nem que a gente fique numa página. Nós não temos pressa. Nós queremos absorver, né, pastora? Então é isso. Desculpa ter falado demais. Não, pastora, não falou demais, não. Falou importantíssimos, assuntos importantíssimos para nós. Vocês estão me ouvindo? Eu coloquei o fone aqui. Tá bom? Tá ouvindo bem? Não, maravilhoso o seu testemunho, pastora. Maravilhoso, e é bem por aí mesmo. É interessante que você estava falando que o que Deus disse para você, né, que ele estaria lá, que ele estava esperando, né? Porque, na verdade, as festas foram ele que estabeleceu, né? Por isso que a palavra diz, são as festas, são as minhas festas. Né? Então, quando a gente vai vivendo isso... E compareçam diante de mim, né? É o que ele fala. Compareçam diante de mim, apresentem-se diante de mim. Exatamente, porque ele já separou esse tempo. Então, é muito libertador, né? É muito libertador, porque a gente realmente entra numa dimensão espiritual jamais vivida. Jamais vivida. Eu creio que é isso que tem acontecido conosco, né? À medida que nós vamos aprendendo e vamos vivenciando as festas bíblicas, como agora será Pêssah, exatamente, Júnior, está tudo perpétuo. Né? Como será Pêssah, você vê, cada festa tem um movimento anterior, né? Normalmente tem um movimento anterior, um preparo anterior. Agora, por exemplo, para Pêssah, é a limpeza da casa, né? É retirar o fermento, ou seja, nada é automático, né? Não é automático, a gente tem um preparo para comparecer na presença do Senhor. E aí, quando a gente comparece, tudo realmente se torna maravilhoso, se torna tremendo, porque foi criado um ambiente propício para a manifestação da glória de Deus. Né? Então, isso é lindo demais, porque o próprio Deus estabeleceu que assim fosse. Né? São festas do Senhor. Então, é maravilhoso isso. Que lindo esse testemunho, pastora. Glórias a Deus, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu entendo que a gente está absorvendo o que o Senhor está nos ensinando. E é muito maravilhoso isso que a pastora compartilhou, porque o que eu tenho aprendido, e já falei isso com vocês também, que Deus, ele entende o nosso tempo, né? O tempo que a gente precisa para que a nossa mente possa assimilar
aquele entendimento, né? Então, o Senhor tem pressa para algumas coisas, mas o Senhor sabe o tempo que nós levamos para absorver. Então, essas mudanças que nós estamos vivenciando, nós estamos dentro do processo ainda, não acabou, né? Tem muito mais coisas para aprender. Cada ano que a gente tem estado com os apóstolos, né? Sempre que chega alguma festa, o apóstolo fala assim, nós aqui estamos no ano tal. Acho que ele falou que ele está no 6º ano, né? Do cumprimento das festas, né? Andando em tempos e estações. E cada ano vai sendo uma revelação diferente. Porque cada ano a gente vai entendendo mais o significado das festas bíblicas, o que é andar em tempos e estações. Quer dizer, a nossa vida vai mudando a forma com que a gente vai vivendo a nossa vida, que a gente vai planejando, que a gente vai tomando decisões, né? Que a gente vai gerando dentro de nós, na nossa comunhão com Deus, os projetos, né? Até que seja o tempo deles serem executados. Então, a gente vai mudando esse entendimento. E isso tudo é um processo, né? Então, realmente, talvez nem todos nós estudamos a escatologia futurista, enfim, profundamente, mas certamente os conceitos foram ensinados para a gente, né? Que se tornaram uma verdade e que agora estão sendo confrontados, né? Então, é assim que Deus vai fazendo com a gente, Ele vai nos desconstruindo e nos trazendo o fundamento para que a gente possa estar bem conscientes, né, daquilo que nós estamos vivendo, não sermos religiosos, né, não nos tornarmos religiosos, mas estarmos realmente fundamentados na palavra do Senhor com entendimento, né, com entendimento. Obrigada, pastora Valéria, pela contribuição. Vamos seguindo, então. Eu quero até pedir para vocês, né, que leiam o capítulo 24, mesmo para as pessoas que ainda não têm o livro, mas que leiam o capítulo 24 de Mateus e vão fazendo as anotações, principalmente daquilo que nós já estudamos, né, que a gente já viu, né? Então, vão fazendo as anotações, vão pesquisando também em paralelo, refletindo, vão fazendo essas anotações, escrevendo, refletindo, pedindo para o Espírito Santo trazer entendimento, né? Porque certamente o Senhor deseja, né, que nós estejamos cada vez mais conscientes, né, de erros que foram de ensinamentos que não eram corretos, mas que o Senhor está está nos permitindo vivenciar o novo agora, né? Então, vale a pena nós pesquisarmos bastante, lermos bastante. E é legal essa questão da leitura, porque a leitura faz a gente prestar atenção, faz a gente refletir, faz a gente parar para pensar, né? A gente está vivendo uma sociedade moderna que a gente dá um clique e pergunta sobre um assunto, já vem um resumo sobre determinado assunto. A gente quer ouvir falar sobre tal assunto, vou pôr numa live e tal. Mas essa questão, esse processo do estudo faz a gente pensar melhor e aprender mais também, né? Amém? Vamos lá, então. Mateus 24, do 15 ao 20. Eu vou pedir aqui, algumas pessoas falaram que estão com o livro, né? O Sandra, você pode ler para nós aqui na página 42? Pastora, eu não consigo. Porque aí eu tenho que sair. Tá bom. Tem que ainda está no celular. Entendi, tá bom. Não tem problema não, querida, obrigada. Na próxima eu vou me organizar para ter uma
de uma outra forma. Tá bom, querida, tá bom, tá certo. Desculpa. Imagina, Tá não tem de quê. A missionária Kátia, acho que está com o livro, e a Kelly também, né? Eu vou pedir primeiro para a Kelly. Kelly, você está aí? Está podendo falar? Só sim, pastora. Ô, querida, então que bom. Você pode ler para a gente, então, esse item aqui, da página 42, Mateus 24, de 15 a 20, aviso de destruição? Você pode ler os 3 primeiros parágrafos para a gente? Posso sim. Tá bom. Mateus 24, de 15 a 20. Aviso de destruição. Jesus disse aos discípulos que depois que eles pregassem o evangelho com êxito, eles precisavam estar prontos para fugir da Judeia, porque a destruição estava prestes a ocorrer. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não deixa atirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orarei para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. E eu encerro os versículos 15 a 20 de Mateus. Os cristãos treinados de acordo com a visão futurista visualizam essa passagem se cumprindo no futuro, antes do fim do mundo. Eles geralmente pensam no abominável da desolação como sendo o anticristo, que entrará no templo de Jerusalém. Um templo que será construído no futuro próximo. Colocará ali um ídolo de si mesmo e se declarará Deus. Pensa-se que esse evento dará início a um terrível tribulação mundial. Para entender essa passagem do ponto de vista preterista, parcial, observe que Jesus está falando sobre eventos trágicos que acontecerão não em todo o mundo, mas bem ali, em Jerusalém e na região circunvizinha da Judeia. Sabemos disso porque ele está falando aos seus discípulos e respondendo à pergunta dele sobre quando Jerusalém e o templo serão destruídos. Jesus disse que quando o abominável da desolação, o qual definiremos mais tarde, estiver no lugar santo, o povo da Judeia deverá fugir para as montanhas. Ele não disse que o povo do mundo inteiro deveria fugir. Além disso, sabemos que Jesus estava dirigindo sua advertência aos judeus, pois ele advertiu as pessoas que orarem para que sua fuga não se desse no sábado. Uma advertência que é especialmente relevante para o povo judeu, considerando que eles guardavam o sábado de uma maneira que não lhes permitia trabalhar ou correr, nem mesmo no caso de uma tragédia. Amém, pastor? Amém. Amém, querida. Obrigada. Obrigada, Olá. Kelly. Ele disse também que as pessoas que estivessem nos eirados não deveriam entrar nas suas casas para pegar os pertences. Isso também indica que ele estava falando sobre as pessoas daquela região do mundo. Ele estava falando da Judéia, né? Especificamente da Judéia. Pois as casas em Jerusalém geralmente eram construídas de uma maneira
que permitia que as pessoas se reunissem na parte de cima delas. A advertência de Jesus não nos diz nada sobre as pessoas que viviam fora da Judéia. Jesus estava falando de algo terrível que estava prestes a acontecer na Judéia. E não há nada na passagem bíblica citada que indique um evento mundial. Nada na palavra que indique um evento mundial. Eu queria que a gente lesse essas passagens agora, tá bom? As passagens paralelas de Marcos 13 e Lucas 21. Com o objetivo de confirmar que Jesus estava falando em Mateus 24, de 15 a 20, sobre os acontecimentos que sucederiam na região ao redor de Jerusalém da Judéia, é útil olhar nos evangelhos, né, de Marcos e Lucas, nos quais o discurso do sermão profético também é relatado. Aí a gente então vai analisar as passagens paralelas, né, vale a pena notar como elas estão estreitamente relacionadas com Mateus 24. Então, agora eu vou pedir para algumas pessoas lerem a Bíblia, pode ser? Primeiramente, Jesus expôs a maldade dos líderes religiosos judeus. Não vamos ler todo Mateus 23, de 1 a 35, mas vamos ler Marcos 12, de 38 a 40. Você pode ler, Sandra? A Bíblia? Dá para ler? Só um momentinho. Tá, 12, Marcos 38, 12, de 38 a 40. 12, de 38 a 40, só um minutinho. Tá. Aí eu vou pedir para o Júnior, por favor, ler Lucas 20, de 45 a 47. Primeiro, Marcos 12, 38 a 40. Depois o Júnior lê Lucas 20, 45 a 47. Pode ser? Tranquilo, pastor. Tá bom. Obrigada. Posso ler? Pode ler. Ao ensinar, Yeshua dizia: cuidado com os mestres da Torá, que gostam de andar com mantos e de ser tratados com deferência nas praças dos mercados. Eles gostam de ter os melhores lugares nas sinagogas e de receber os lugares de honra nos banquetes, de espoliar as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. A punição deles será a pior. Obrigada, Sandra. Obrigada. Agora, pode ler, Júnior, Lucas 20, de 45 a 47. E ouvindo todo o povo, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: guardai vós dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Uau! Olha só, nós não lemos, né, não vamos ler Mateus 23, né, porque é bem grande, mas todo o texto de Mateus 23 é Jesus chamando a atenção, é Jesus confrontando os fariseus, né, confrontando todos os doutores da lei, porque eles falavam da lei, eles queriam trazer um peso da lei sobre o povo, mas eles mesmos não viviam, né? Eles não viviam aquilo que eles queriam ensinar. Então, aqui a gente teve uma comparação do mesmo texto, que é quando Jesus expõe, né, a maldade dos líderes religiosos judeus, em Mateus, depois vocês podem ler, né? Em Marcos 12 e em Lucas 20, 45 e 47. Então, é sempre importante a gente buscar um outro texto que fale sobre o mesmo assunto, né? Agora também a gente vai ler aqui o segundo ponto, que Jesus declarou a destruição do templo,
Então, está sempre voltado aos evangelhos, né? Então, Mateus 23 de 37, Mateus 23, 37, e depois 24, 2. Vou pedir, a missionária Kátia, você está com a Bíblia aí? Pode ler um texto? Sim, vou abrir, estou acompanhando aqui, eu estou numa missão aqui, mas eu vou ler sim, fala. Qual Tá é bom. o texto? Mateus 23, 37, e depois Mateus 24, 2. 23, 37, 24, 2. Isso. Enquanto você procura, missionária, vou pedir... Pode ler. 23, 37, né? Isso. Vinte e dois, 37. Não, querida, 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. 24, 2. 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Obrigada. Obrigada, missionária. Agora eu vou pedir para... quem está aqui? Patrícia, você pode ler? Ou pode ser você mesmo, Patrícia, por favor. Marcos 13, 1 e 2. Posso sim. Marcos 3? 13, 1 e 2. 13. Isso. Quando Yeshua saiu do templo, um dos talmidim lhe disse: veja, Rabi, que pedras enormes, que construções magníficas. Você vê todas estas grandes construções? Yeshua lhe disse: elas serão totalmente destruídas. Nenhuma de suas pedras ficará em pé. Uau! Então, a gente vai sempre testificando, né? Por isso, os 4 evangelhos, né? Eles se complementam, né? Eles se complementam porque eles contam a mesma história, cada um na sua linguagem, na sua visão, no seu relacionamento que tiveram com Jesus. O outro ponto, os discípulos questionaram Jesus sobre a destruição vindoura. Mateus 24, 3. Quem que está aqui? Lise, você está com a Bíblia aí, Lise? Pode nos ajudar nessa leitura aqui? Mateus 24, 3. Pastora, hoje não consigo. Eu não estou em casa, desculpa. Tá bom. Só no ouvido. Desculpa. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Eu vou ler aqui, ó. Mateus 24, 3, diz o seguinte: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? E depois também Marcos 13, 3 e 4. Marcos 13, 3 e 4. Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Dize-nos quando acontecerão estes eventos e que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a cumprir-se? Amém? O quarto ponto aqui, Jesus respondeu falando
sobre pessoas que afirmariam ser o Cristo. Marcos 13, 5 e 6. Quem pode nos ajudar aqui nessa leitura? 5 e 6. Isso, Patrícia, pode ler, por favor. E Yeshua começou a dizer-lhes: Cuidado, não deixe que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão muitas pessoas. Olha só. Agora, você pode ler também Lucas 21, 8? Lucas 21, 8. Posso sim. Deixa eu só achar o 8 aqui. E ele respondeu: Cuidado, não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Obrigada, querida. Nós temos mais 3 pontos aqui, que guerras e rumores de guerras, que a gente tem aqui o contexto de Mateus 24, 6 e 7. Depois eu coloco lá no grupo, para vocês lerem também, para a gente dar só mais uma caminhada aqui. Em Marcos 13, 7 e 8, temos terremotos e fome, que também está em Mateus, Marcos e Lucas, sobre o evangelho ser pregado em todo o mundo, né? Também em Mateus e Marcos. Então, eu vou colocar, tá bom, lá no grupo essas referências aqui. Então, essas passagens, elas são bem similares, né? Embora cada escritor tenha usado uma terminologia ligeiramente diferente. Essa distinção pode ter sido resultado de diferentes escritores registrando o que eles lembravam ou consideravam importante. Mas certo é que elas se complementavam, né? As diferenças também poderiam ser consequência de diversas ocasiões nas quais Jesus falou sobre o assunto. Eles costumavam estar constantemente no templo em Jerusalém, portanto, Jesus teria muitas oportunidades de falar sobre a incrível destruição que estava prestes a ocorrer. Sejam quais forem os motivos para as ligeiras diferenças, podemos ver que as respostas que Jesus deu eram muito similares em cada um dos relatos, dos 3 relatos do Evangelho. E então Jesus depois falou sobre os sinais que viriam. Ele prosseguiu em cada evangelho advertindo que as pessoas teriam de fugir da Judeia. Agora vamos examinar aqui em 3 passagens paralelas. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Então estava bem específico, né, que eram para os moradores da Judeia fugirem para os montes, não falou de outros povos. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Terceiro texto. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Então, a gente observa que nas 3 passagens, Jesus afirma em todas elas que era para o povo da Judeia fugir, né? Porque era uma profecia para o povo da Judeia. Em nenhum lugar, em qualquer das passagens, ele fala ou se refere a qualquer outra região. Agora, vamos falar aqui sobre a abominação no lugar santo, né? O que Jesus estava querendo dizer, né, quando ele advertiu os discípulos sobre esse momento em que o abominável da desolação fosse visto no lugar santo. O que quer dizer isso, né? Como mencionado anteriormente, os mestres que defendem a visão futurista supõem que o abominável da desolação é o anticristo, que colocará um ídolo em um templo futuro, ou que, na verdade, entrará nesse templo e se declarará Deus. Para constatar o quanto esse entendimento é infundado, observe primeiramente que o anticristo nunca é mencionado em Mateus 24,
e nem nos outros evangelhos. Também vamos observar que Jesus estava falando aos seus discípulos e dizendo-lhes que eles testemunhariam esse acontecimento. Jesus não estava falando sobre um anticristo que viria centenas ou até milhares de anos depois, mas sim de uma abominação que seria vista enquanto eles ainda estivessem vivos. Em seguida, podemos identificar aonde a abominação deveria aparecer. Mateus se refere ao lugar santo e Lucas se refere a Jerusalém, porque, na verdade, as duas citações estão corretas, né? Porque, na verdade, o lugar santo, Jerusalém é considerada até hoje como o lugar santo, a cidade santa de Deus, né? Quando Mateus menciona o lugar santo, ele estava se referindo ao mesmo local indicado por Lucas quando falou de Jerusalém. Então, podemos confirmar esse fato examinando a terminologia lugar santo, que foi traduzida a partir das palavras gregas hagios topos. Essa terminologia não é usada em nenhum lugar da Bíblia referindo-se a templo ou ao santo dos santos no templo. Como qualquer pessoa com um dicionário de grego pode aprender, a palavra hagios significa santo. E a palavra topos se refere a uma localidade. Então, esse termo é usado em expressões do tipo um lugar deserto, mas nunca em referência a um prédio, né? A um imóvel. Como vemos que Lucas se refere a este lugar santo como Jerusalém, conclui-se que Jesus estava se referindo a Jerusalém na passagem paralela de Mateus. Em seguida, então, o que é o abominável da desolação? Né? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Então, estamos nos referindo a algo horrível, detestável e repulsivo. Então, Lucas nos diz que a abominação eram os exércitos que estavam cercando Jerusalém. O que poderia ser mais detestável para o povo judeu? Os exércitos pagãos se reuniriam para tornar a cidade santa uma desolação, ou seja, totalmente destruída. Esse argumento corresponde às evidências históricas? Perfeitamente. Conforme observamos, no ano 70 depois de Cristo, 20.000 soldados romanos se enfileiraram nas montanhas ao redor de Jerusalém, cercando a cidade santa. Então, como é interessante, né? A gente vai também desmistificando realmente o que aprendemos no passado, né? Porque jamais eu li esse texto, esses textos, eu sei que vocês também já leram e releram, e tivemos esse entendimento no passado, né? Então, graças a Deus que o Senhor tem nos ensinado. Então, historicamente, o que Jesus predisse e o que aconteceu também é comprovado. Então, João Crisóstomo diz que o abominável da desolação significa o exército pelo qual a cidade santa de Jerusalém se tornou um lugar desolado. Ou seja, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, realmente foi algo que chocou, né, que assustou. O simples fato deles, o simples fato não, o fato de Jesus ter predito que isso aconteceria, certamente, como já estudamos aqui, trouxe um temor, né, a Israel, ao povo judeu, porque as referências religiosas, a referência da fé, da cultura, né, deles estava totalmente associada a Jerusalém e ao templo. E é assim até hoje, né? É assim até hoje. Mas aqui isso foi totalmente desmistificado, porque realmente aconteceu a destruição de ambos, tanto do templo quanto da cidade de Jerusalém. Amém, queridos? Já é 21h55. Se alguém quiser acrescentar algo, fiquem à vontade. Senão nós vamos encerrar. Vamos já essa semana começar a distribuir um pouco mais, né, para a gente poder interagir mais.
E também vamos aí fazer a utilização. O apóstolo me deu um arquivo de PowerPoint com esse estudo. E aí ele falou, pastor, a senhora pode usar como está ou pode acrescentar. Eu estou acrescentando mais algumas coisas. E aí eu quero ir compartilhando com vocês também no grupo, para quando vocês forem também aqui trazerem a palavra, né, compartilharem o entendimento, vocês também podem utilizar ou não, tá bom? Os PowerPoint para fixar um pouco mais, deixar alguns conceitos mais claros para a gente, tá bom? E aí fica também tipo um resumo, né, dos principais tópicos que a gente precisa entender e fixar. Tá bom, queridos? Vamos orar, então, para encerrar nosso encontro, a nossa mentoria hoje. Vou aqui. Vamos lá. Dimitri orou no começo. O Júnior, foi o Júnior, não, foi o Dimitri, né? Júnior, você pode orar para encerrar a nossa mentoria? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite, por essa mentoria, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, tirar as escamas dos nossos olhos, ó Pai. Ó Pai, que nós possamos, Pai, estar abrindo nossas mentes para esse novo que o Senhor está nos dando, ó Pai, em nome de Jesus, nessa mentoria, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor venha nos encher de sabedoria, de discernimento, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que possamos absorver, ó Pai, tudo que está sendo explicado, dado nessa mentoria, ó Pai. Pai, que seja um novo na vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que venha fazer, ó Pai, diferença em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que possamos ser desconstruídos, ó Pai, como as tuas filhas falam aqui na mentoria, Pai. Desconstruído, ó Pai, ser reconstruído pela tua palavra, ó Pai, pela tua palavra viva e eficaz, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que possamos estar, ó Pai, em nome de Jesus, decodificando tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Pai, que seja, Pai, palavras que venham, Pai, em nome de Jesus, nos fortalecer, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que venham, Pai, abrir os nossos olhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a pastora Miriam, Pai, que está na frente dessa mentoria, ó Pai. Fortifica a tua filha cada dia mais e mais, ó Pai. Dê discernimento, sabedoria à tua filha, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Abençoa cada um aqui presente, cada mulher, cada homem aqui presente, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. E nos dê uma noite na sua santa presença, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Shalom, boa noite, bom descanso a todos. Obrigada pela presença, em nome de Jesus. Um abraço. Shalom, boa noite. Shalom, Boa shalom. noite. Shalom para todos. Shalom. Shalom, shalom. Beijo. Beijos, beijos.